Por falar em parentes difíceis, então todo mundo os tem dentro de casa, não é? Vamos falar do tema propriamente dito. É, E o que que nós podemos falar sobre os parentes difíceis? Precisamos chegar na família, em primeiro lugar. Então, a família é a base da nossa sociedade. Então, é através da família que a sociedade se desenvolve, cresce, não é? É através da família que nós temos o equilíbrio de manter as nossas crianças, os nossos jovens, os homens de bem. Os homens de bem vêm de famílias estruturadas, de famílias organizadas, de famílias equilibradas. Os jovens de bem vêm assim. Então, é esse o objetivo nosso, em família, obviamente, não é? E a família, no fundo, tem uma base, que é a base, o progresso. Olha só, é mais difícil progredir sozinho, hein? Olha que notícia ruim para quem mora sozinho, hein? Quem não se incomoda com a família, porque de vez em quando, vamos relaxar um pouco, né? A gente tem vontade de ficar sozinho, não é? Tem ou não tem? De vez em quando tem, né? E aí você pensa assim, pô, mas se eu tivesse sozinho, não ia também ter graça, né? E outra, não ia ter graça e não ia ter base de crescimento, de evolução, porque dentro de casa é que nós vamos nos preparar para vivermos em sociedade, meu Deus do céu. O que que a gente prepara as nossas crianças? Para quê? Começa aí na escola, não é? Disciplina de escola, de horário, depois disciplina de alimentação, disciplina de lição, coisas assim, preparando ele para a sociedade. Então, sem família, como que seria isso? Os nossos irmãozinhos inferiores. Então, o bichinho vai lá até ele ficar mais ou menos grandinho. Quando ele fica mais ou menos grandinho, ele que se vire, que se cuide, né? Então, mas nós somos seres pensantes e estamos aqui numa tarefa ainda maior do que os nossos irmãos inferiores. E nós precisamos aprender a crescer e se desenvolver em família. Não é uma tarefa muito fácil, obviamente, não é? Mas também, se fosse muito fácil, também não ia ter graça, né? Vocês sabiam que os militares não tem graça nenhuma eles ficarem dentro do quartel? Não acontece nada para eles. O negócio militar é que é ir para o meio da guerra lá, porque é lá que ele promove, que ele cresce, que ele aprende, que ele faz tudo, né? Sofre, até morre muitas vezes, né? Mas a ideia dele é essa. Então, a gente sem trabalho, sem as dificuldades, sem os problemas, o que acontece com a gente? Fica difícil, não é? Fica difícil. Bom, os laços espirituais não são só materiais, físicos. Existem os laços espirituais. Nós não temos pessoas que a gente tem assim um verdadeiro amor por ela e ela nem é da nossa família. E às vezes é conhecido da gente há pouco tempo, é do trabalho, da escola, da rua, de algum lugar. E a gente tem aquela coisa forte com aquela pessoa, não é? Então existem as famílias espirituais também. Olha só como Deus é bom, não é? Porque às vezes a família material está difícil, mas a gente tem a família espiritual, que são os nossos amigos mais próximos, as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, não é? Que a gente pode fazer contato, pode conversar, pode fazer um monte de coisa para aliviar um pouquinho a situação mais difícil que nós temos naquela obra inacabada que é a nossa casa, muitas vezes, não é? Então, a gente tem essa possibilidade. Bom, a gente renasce junto, por que que a gente renasce? Para nos ajudarmos uns aos outros, olha só. Porque assim, quando a gente tem os filhos, a gente tem a impressão que a gente só faz as coisas para eles, né? Mas quando eles chegam com 40, 60, 80 anos, eles nos ajudam também, sabe? Assim, sabe a melhor ajuda que os nossos filhos nos dão? Eles não atrapalham a gente. A melhor ajuda que eles dão é essa, né? Porque é isso que eles conseguem fazer muitas vezes, não é isso? Mas nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Mas aí, quando chega a nossa vez de ser ajudado, o que que acontece? O que eles fazem com a gente? Se distanciam, né? Sob o pretexto de que nós vamos ter uma saúde melhor, vamos ter uma companhia, alguém para conversar, beber os remédios na hora certa, se alimentar na hora certa. E a gente tá ligando para comer, beber e tomar remédio, que nada. Mas eles colocam a gente nesses lugares, né? Não é assim? E aí? É porque ele está meio atrasado, o pensamento dele está lembrando, tem lembranças muito antigas, é muito cansativo. A gente faz isso quando a gente mais precisa deles, olha o que a gente faz. Mas isso é uma coisa necessária.
Existem casos que são realmente necessários, mas será que todos os casos são necessários? Por que que a gente tem tanta dificuldade, não é? Mas, enfim, isso não é para puxar a orelha, não, porque cada um tem uma diretriz e outra. Se a gente não terminar a nossa obra, a gente fica com ela inacabada, não é? Aí depois a gente vai ter que terminar a obra, porque também depois a gente vai ficar com idade, né? Não tem uma música aí que fala do cobertor? Não tem uma coisa, uma história assim do cobertor que como é que olha? Quem conhece? A senhora conhece essa música do cobertor? O pai, o pai, o filho dá o cobertor pro pai porque a mulher não quer ele em casa, porque ele já tem idade. Ó, pai, pega esse cobertor e sai pro mundo, né? Aí o neto vai lá e fala: Ô, vô, dá um pedaço desse cobertor, porque quando meu pai tiver essa idade, eu dou para ele também, né? Olha que legal, né? Olha que coisa bonita, olha que coisa linda, né? Bom, os parentes difíceis não são acidentes. A gente tem que aceitar. Aceita que dói menos, não é assim? Tem um termo popular que é assim, não é? Então, eles, na verdade, são um convite à evolução. Agora eu vou falar uma coisa que é super confortadora, principalmente para quem tem mais de 18 anos, igual eu, seu Bento, Dona Neide, né? É, é assim. Quanto mais trabalho ele der pra gente, mais a gente evolui. Olha só. Tá vendo, Bentão? Você devia dar mais trabalho pros teus filhos, viu? Pro teu genro, ligar para ele 4 horas da manhã e falar: você tá dormindo até essa hora, rapaz? Você trata de acordar e vir aqui, pô. Preciso sair agora, preciso fazer um serviço urgente lá, né? Não foi me visitar. Então, é que ele ficou cuidando das coisas aqui por você, por isso que não teve tempo de ir lá, né? Óbvio, né? Bom, então, na questão 938 do Livro dos Espíritos, tem as afeições e as desafeições. Afeição e desafeição. Uma palavra estranha, né? Desafeição. Eles estão querendo. Vocês já ouviram falar de um livro chamado 1984? Tem uma língua lá que eles inventam que é mais ou menos assim, sabe? Pega uma palavra e desfaz a palavra para não ficar com aquele mundo de palavras, né? E aí, então, a desafeições, na maioria das vezes, são resultado do quê? Do nosso passado. Porque, olha, ninguém precisa falar nada. Nem o Bento precisava ter falado que ele não recebeu visita, nem precisava ter falado isso. Mas é assim, não é? A gente precisa aceitar que a gente já pisou na bola nessa encarnação com alguma pessoa. Né? Imagina nas passadas. E olha que nessa a gente já tem conhecimento, né? Nessa a gente já sabe algumas coisas. Imagina nas anteriores, o que a gente fazia? Aquela pessoa que incomodava, né? Na época tinha um tal de chazinho da meia-noite, lembra um chazinho que tinha? Toma um chazinho da meia-noite, era assim. Se livrava das pessoas desse jeito. Hoje, graças a Deus, a gente só tem vontade, mas não faz, né? Tem vontade, mas não faz, tá certo? Então é assim. Os desafetos retornam. Sabe como eles retornam? Na figura de cônjuges. Eu ia falar de genro, mas eu achei que ia ficar indelicado para o senhor falar isso, né? Mas eles retornam na figura de cônjuge, tá certo? Eles retornam na figura de filhos difíceis. Sabe o filho difícil que você faz tudo para eles, ele está sempre devendo alguma coisa para ele? Filho difícil. Ele retorna, olha, é uma obra mal acabada do passado, inacabada. Eles retornam como pais muito severos. Olha só, os pais nervosos, assim, bravos, severos, né? E retornam também como irmãos que não se harmonizam. Olha aqueles irmãos que estão o tempo inteiro em choque, né? Tudo é choque, choque, todo o tempo inteiro. Bom, o que que acontece? A reencarnação aproxima para reajustar. Então vem na figura consanguínea para a gente não conseguir escapar, não é? Então não dá para deixar de ser pai, mãe, irmão, não dá para deixar, porque tem o sangue, né? Então a gente vem nessa figura para se reharmonizar. Bom, o Chico dizia assim que a família é a primeira escola. Nela nós vamos aprendendo a amar
quem ainda nós não amamos. Bom, pode parecer uma utopia, não é? Pode parecer, mas vamos pensar o seguinte: nós convivemos por um período, agora tem pontos de ligação, nós somos obrigados nesses pontos de ligação a ter convívio, a ter contato. Ou seja, por mais distante que seja, nós temos o elo de ligação, então tem sempre aquele elo de ligação. E isso é que faz com que a gente vá lentamente, pouco a pouco, se aproximando um do outro. Bom, quem pediu parente difícil? Quem pediu? Quem pediu parente difícil? Levante a mão. Nós mesmos que pedimos, né? Nós é que pedimos. Filho, na maioria das vezes viu? É, filho, filha. Essas filhas que levam a mãe para ir para casa espírita para ver se a mãe se melhora, sabe? Às vezes pode ser um inimigo do passado, pode ser. Então, mas aí a mãe é esperta, a mãe é inteligente, fala assim: você vai me levar, então você fica comigo, porque nós temos que aprender juntos. Não é mesmo? Muito bem. Isso é brincadeira, viu, gente? Isso é brincadeira. Vamos lá. Bom, o parente difícil, ele tem um título. Qual que é o título que ele tem? Professor. Eita, meu Deus do céu, aí, tá vendo, Bentão? Você não imaginou que ia ter um professor tão novo assim, né? Que mexe com informática, até essas coisas aí, né? Já pensou? Um professorzinho desse, né? Já pensou? Eu sei disso, é lógico. É o único, né? Porque só tem ele, né? Bom, a convivência dolorosa é uma espécie de terapia que nós precisamos passar. Não tem jeito, viu, gente? Não adianta escapar. A gente escapa agora, na outra curva vai pegar de novo. E a gente às vezes troca de problema e arruma um problema ainda maior. Então, é melhor deixar com o que Deus decidiu pra gente, porque se a gente for interferir na nossa própria vida, sabe o que acontece, né? Só desastre, viu, gente? Só confusão, só problema. Então, deixa. Foi dada essa família, vamos aguentar até o fim. É só isso. Fácil, não é? Nós vamos ter os momentos de alívio, de tranquilidade, vamos ter os momentos de tensão. Mas os momentos felizes, tranquilos, é maiores do que os momentos de tensão. Porque tem familiares que a gente não precisa estar o tempo todo junto, não é? Tá chegando o Natal, não tá? Tá chegando o Natal, aí a gente se reúne, tá certo? Tudo bem que ele não gosta do Corinthians, não tem problema. Deixa ele falar mal do Corinthians, que eu lembro, não. Por que você fica tão incomodado com isso? Não é? Tudo bem que o Palmeiras não vai ganhar no sábado. O que que tem? Desse jeito, né? Olha, começa as antipatias, já começam daí, tá vendo? Pleno Natal, a gente começa as discussões aí, ó. E umas discussões que não acabam mais, não é? Mas qual que é o ponto central? O ponto central é o perdão. É difícil, mas a gente tem que relevar e precisa pensar nessa direção. Pode ser que a gente não consiga por muitos tempos, por muitos anos, mas a gente tem que ir na direção do perdão. Pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não importa. Mas nós temos que ir na direção do perdão, porque é dessa forma que nós vamos estar no mundo maior. Já pensaram, chega no mundo espiritual, pede para Jesus que coloque os nossos parentes difíceis do outro lado do buraco negro do universo? Não ia dar certo. Não dá certo. Não dá certo. Bom, por que que Deus permite para nós os parentes difíceis? Para desenvolver em nós. Presta atenção. Agora, tudo que vocês pedem aqui na Casa Espírita, presta atenção agora, viu? Porque quando a gente pede uma coisa, ele não dá para a gente a virtude, ele dá a atividade da virtude. Então é assim, ó. Serve para a gente desenvolver a paciência, tolerância, compreensão, o perdão, para isso que serve, tá certo? Os parentes difíceis, né? Aí a gente vem na casa espírita e fala: ai, Senhor, me dá bastante paciência. Aí chega em casa, o camarada tá fervendo em cima de nós. E a gente nem entende, poxa, eu pedi paciência e vem esse negócio, esse fervo para cima de mim, meu Deus do céu. É justamente para desenvolver a paciência, justamente para isso, né? Bom, serve também, sabe para quê? Para reparar vidas passadas. Serve para isso também. Desfazer mágoas antigas.
Conforme a gente vai crescendo, agora vamos fazer um paralelo. A mágoa, muitas vezes, é um orgulho ferido. Conforme a gente vai desenvolvendo, sabe o que acontece? A gente vai transformando esse orgulho em humildade e a gente não se magoa mais. Porque vai compreender, vai pensar, não sabe o que está fazendo, coitado. Paciência. A gente vai entender. Não vai ter essas mágoas mais. A gente vai superar, vai seguir em frente. Não vai ter problema nenhum. Bom, a gente tem que devolver as coisas que nós tomamos dele. O que nós tomamos dele? A gente não sabe, mas antigamente tinha muito esse negócio, né? Herança, transmissão de herança, essas coisas, né? Aí o que acontecia? Tem eu e meu irmão aqui para herdar a fortuna do meu pai, mas o meu irmão não sabe lidar com dinheiro, eu acho que ele nem precisa viver também, né? E depois, né? Então, serve para isso, devolver alguma coisa que nós roubamos, né? Às vezes a gente roubou a esposa dele, olha só. E aí sabe o que acontece? Ele vem como filho e ele rouba a esposa da gente, porque a esposa tem tanto amor por ele, nem liga mais pra gente. Não é? Olha só, não é mesmo? Então, e nós precisamos criar novos laços, laços mais saudáveis. Criar laços mais saudáveis. Nada como poder começar de novo. A gente, se pudesse começar, a gente não faria muita coisa diferente do que a gente já fez? Faria ou não faria? Faria diferente, né? Olha para trás e fala assim: não faria do mesmo jeito, não, faria diferente. Então, começar de novo, criar elos e laços mais saudáveis. E eu não começaria desse jeito, começaria assim. A gente poderia, quer dizer, a gente pode fazer isso, porque quando tem o termo da vida e a gente vai para o mundo espiritual, lá a gente fica estudando de todas as formas como fazer para crescer mais um pouco, para seguir adiante na evolução. E aí a gente escolhe. E aí a gente vai procurar escolher caminhos mais saudáveis, não é? Então eu vou querer morar na divisa de Diadema, vou na casa espírita uma vez por semana. Antigamente eu ia na casa da Luz Vermelha, não sei aonde, não é? Agora na casa espírita toda semana, não é? Vou ter a minha família regularizadinho, bonitinho, ter uma vidinha simples, minha casinha simples. Não quero me atrapalhar com outras coisas, não é? Vou nascer com algum probleminha também na feição, porque se eu nascer muito bonito ou bonita, depois não dá, no meio do caminho dá problema, é uma confusão, olha só. E aí a gente começa de forma mais saudável, né? Com a família, com as pessoas, né? Só que aí chega aqui, a gente se revolta com o bairro que a gente mora, não aceita o cabelo que a gente tem, a gente faz uma confusão, né? Nossa, meu Deus do céu. Bom, é fácil amar quem ama a gente, não é fácil? Nossa, como é fácil, né? Eu tenho 10 netos. Tenho 10. Olha só. Tenho 10 netos. Então, não é difícil a gente amar aqueles que mais amam a gente. Ai, vovô, deixa eu ficar com você. Posso assistir televisão com você? Aqueles que viram a cara pra você, que não tá nem aí, nem sabe que você existe. Como é que a gente vai e faz, não é? Não é difícil? Aí, de vez em quando, tem que falar: dá um abraço no vô. Você não vai chamar o vô para fazer alguma coisa, você não quer ir com o vô em tal lugar, né? Mas é mais fácil a gente amar aquelas pessoas que nos amam, não é? O difícil é amar esses, né? Esses diferentes, esses são os mais difíceis. Bom, vamos ver Jesus agora com os parentes difíceis. Temos mais uns 5 minutos, Bentão? Você sabe que eu não me incomodo quem olha no relógio, né? Eu só me incomodo quem olha no relógio e sacode assim para ver se está funcionando. Aí eu fico incomodado. Aí eu fico incomodado. Vamos lá. Jesus mostrou para a gente a necessidade da convivência familiar e ele fala para a gente do amarmos uns aos outros. E a gente pode começar já dentro de casa, não é? Amai-vos uns aos outros. E ele falou também: perdoa muitas vezes, infinitas vezes, que é o tal dos 70 vezes 7. Outro dia eu falei com uma pessoa que é cientista, e eu falei dessa história dos 70 vezes 7. Sabe o que ele me falou?
Isso significa vezes. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele não está se referindo 70 vezes 7. É 70 elevado à potência 7, que é um número interminável, né? Bom, lembra da parábola do filho pródigo? Pediu dinheiro para o pai, a herança, né? Pediu a herança, aí o pai fez um esforço lá, deu a parte dele, ele caiu no mundo e aprontou lá, gastou tudo, criou uma confusão lascada, depois começou até a passar fome. Aí ele pensou, poxa, os empregados do meu pai estão passando melhor do que eu, vou voltar para casa. Ele volta, o pai recebe com tanto amor, né? Dá de novo um anel para ele, a túnica, e o filho fica, o outro fica enciumadinho, né? Porque eu estou aqui com você, não te abandonei, não exigi nada de você, e você trata ele desse jeito, faz até uma festa para ele, né? Mas então, a parábola do filho pródigo é basicamente isso. Aqueles filhos mais difíceis, vai chegar uma hora que ele vai olhar para trás. Vai chegar uma hora. Pode ser que demore, pode demorar uma encarnação, duas, mas vai chegar uma hora que ele vai olhar para trás. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos algum filho que faz tudo o que pode pelos pais. Olha só. Bom, o amor é mais fácil, mais forte que a incompreensão temporária. Os meus netos, por exemplo, vai lá, um chuta a canela, ai meu Deus do céu, mas você chutou a canela do seu avô? Não, tá tudo bem, tá forte, o menino tá forte, hein, meu Deus do céu, né? Não é fácil amar os netinhos, assim, não é fácil. Mas vai um estranho fazer isso, não é? Então, a gente precisa entender que precisamos crescer em amor com as pessoas. Porque quando a gente cresce em amor, o que que acontece? Essas coisas que as pessoas que a gente ama não nos incomodam, ninguém vai nos incomodar com isso. Isso não vai ser um incômodo pra gente. Vai pegar um ônibus, tem alguém sentado lá no lugar reservado. Você não tá nem aí, paciência. Ele tá sentado, talvez precise mais do que eu. Agora, se você não desenvolve amor pelo outro, você para, chama a polícia, para todo o ônibus, 40, 50 pessoas dentro do ônibus, uma confusão lascada. Uma briga, põe todo mundo contra aquela pessoa. Uma confusão, né? E, no entanto, falta de amor. Né? De quem? Talvez dos dois, mas quem tem um pouquinho mais de estrada tem chance de ter aprendido mais sobre o amor do que o que está começando agora, não é mesmo? Bom, agora vem a solução. Falamos problemas, agora vamos resolver agora os problemas. Como lidar com os parentes difíceis? Vocês querem saber isso? Não precisa. Bom, aqui ninguém tem parente difícil, não precisa saber disso, né, dona Neide? Não precisa saber. Bom, a cólera e a irritação abrem portas para o desequilíbrio. Estamos daí, certo? Silenciar e orar é muitas vezes o melhor remédio. Mas quem é que aguenta ficar em silêncio? Quem que aguenta? Não é? Quem que aguenta ficar em silêncio e orar? Quem que aguenta isso? Mas é o melhor remédio. Então, tá lá um burburinho, para um pouquinho, pensa, senta, faz outra coisa, pede para Deus ajudar naquela situação. Depois você pode ter uma inspiração melhor para descobrir um caminho bom. Hoje teve uma discussão a respeito de uma coisa de tratar o semelhante, de não fazer. No Evangelho tem uma parte que fala para a gente não apontar o erro dos outros se aquele erro só ele incomoda, né? Aí foi dado um exemplo, por exemplo, como é que você lida, por exemplo, com uma pessoa que passa na porta da tua casa, rasga o seu lixo todinho para ver se tem latinha, papelão, alguma coisa, e larga tudo rasgado lá. O que que você faz? Como que resolve isso, né? É difícil, não é difícil? Aí alguns falaram, assim, alguns que estão na escola do bem, falaram, ele tem que ter paciência, ele não sabe o que está fazendo, muitas vezes ele está com a cabecinha em outro lugar, tá certo. Mas aí tinha um senhor lá, que ele trabalhava na polícia por 45 anos, ele falou assim, para mim é fácil resolver, eu ia lá com a minha arma, limpando assim, falando assim, você vai deixar mesmo o lixo aí? Você vai deixar tudo aí no mesmo lugar? Tem certeza? Veja, é uma situação para diversas ações, né? Para diversas ações. Então é assim, evitar discussões inúteis, orar diariamente pelos familiares, especialmente os de casa, né? Porque os desafetos maiores não estão muito longe de casa, estão muito perto. E a gente não tem esse hábito.
E isso é uma coisa muito legal, sabe por quê? A gente pode fazer isso e ninguém nem precisa ficar sabendo. Aqui mesmo. Você tem uma pessoa que você tem dificuldade, ora por ela aqui. Na sua casa. Ninguém precisa ficar sabendo que você está fazendo isso. Não precisa pôr no jornal. Pode ficar bem em silêncio. Você pode fazer isso. Não exigir transformação imediata, porque a gente quer que a pessoa corrija, e já, a gente corrige a pessoa e quer que a pessoa já imediatamente seja diferente, não é? E não é assim, leva muito, muito tempo, não é? Respeitar limites, porque tem gente que tem limite, né? Tem gente que não consegue ultrapassar certos limites, não tem capacidade moral para isso, não tem entendimento moral. E focar sempre naquele bem que nós podemos oferecer. Então, na hora da dificuldade, pensar o que eu posso fazer que pode ser útil nessa situação. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Só é difícil, por exemplo, quando você empresta dinheiro para um familiar, e aí ele vai na festa de Natal na nossa casa, e ele vai lá dar um presente para a esposa dele, para a filha, que custa uma fortuna, um telefone 0 km, um iPhone. E pensa assim, meu Deus do céu, esse bandido está me devendo, não sei quanto, 2.000, 3.000 reais, não me paga, mas em compensação, compra o telefone para a filha. Não é complicado? Não é complicado isso? É complicado, não é? Mas o que que a gente pode fazer? Fazer oração, fazer prece, não é? Por ele, pela situação, pelas coisas. E renunciar, não é? Nós temos que largar, porque essas coisas só trazem atrapalho para a gente, desequilíbrios. E às vezes ele fez a melhor coisa que ele poderia ter feito por nós, sabe por quê? Porque se ele está devendo para a gente, ele nunca mais pode pedir enquanto ele não pagar. Não é? Você comprou o problema por 1.000 reais, 2.000 reais, nunca mais pode me pedir emprestado, porque toda vez. Você pode, mas você não pagou aquele lá ainda. Poxa, não posso. Nem sei se essa é uma boa saída, viu, gente? Nem sei, nem sei, nem sei, tá bom? E quando a convivência é muito difícil? É, o Espiritismo não prega a submissão total. Mas não prega violência, não prega abuso. Em casos de risco físico, psicológico, é necessário o afastamento. Risco físico, psicológico, não é? É uma medida de amor por si e pelo outro. Evita que o outro continue errando ou faça alguma coisa muito mais errada do que ele já está fazendo. Tá certo? Mesmo à distância, a gente pode perdoar, desejar o bem, orar pelo seu reajuste espiritual. Então, aí a oração, o perdão, são dois antídotos muito bons e muito fortes para a gente. Parentes difíceis são oportunidades, não são castigos. A família é campo sagrado de evolução. O amor é paciente, é ferramenta de cura. O perdão liberta a nós e também aos outros. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.